Fala, galera, vamos para mais uma aula de planilhas eletrônicas, abordando agora as funções de data e hora. Vem comigo. Quando eu penso em funções de data e hora, algumas são mais corriqueiras nas provas. Eu diria as duas primeiras, hoje e agora. A nossa meta é aprender essas funções que estão no slide. Hoje, agora, data, dia, mês, ano, dias. E se a questão provocar, a gente vai vendo outras funções. Mas hoje e agora, qual a principal diferença entre essas duas? A função hoje retorna a data atual. Como assim? Se eu entrar no Excel e colocar a função hoje, lembrando, toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Então, igual, hoje, maiúsculas ou minúsculas não faz diferença. Toda função tem que ter um par de parênteses. Não existe função sem parênteses. Se eu tiver uma fórmula com uma palavra sem parênteses, ela pode ser o nome de uma célula, o nome de um intervalo, ou até mesmo o nome de uma planilha. Mas não poderá ser uma função. Toda função tem que ter parênteses. No caso da função hoje, ela chama atenção porque ela não tem o chamado argumento. O que seria o argumento? O valor inicial que a gente insere para que ela possa retornar alguma coisa. A função hoje, ela retorna a data a partir do próprio sistema operacional. Então, de si mesma, ela traz a data atual. Quando eu teclar Enter, ele vai mostrar aqui, ó, 17 de agosto. Beleza. Então, jamais haverá alguma coisa dentro dos parênteses na função hoje. Professor, mas que bobeira, não era melhor digitar a data? Se você digitar a data fica estática. Se você usa a função, sempre que você abrir a planilha, sempre que você atualizar a planilha, sempre que você mandar imprimir, ele vai trabalhar com a data atual. Então essa é a grande vantagem. Em muitas situações, é importante que você trabalhe com a data atual. Você tem um cronograma, por exemplo, é importante que você calcule uma quantidade de dias baseada na data atual. Então, a função hoje é bastante usada no dia a dia, na prática. Agora, qual a diferença entre hoje e agora? A função agora retorna a data e a hora. A sintaxe vai ser parecida, no sentido de começar com sinal de igual e ter um par de parênteses. Assim como a função hoje, a função agora dispensa argumentos. Quando eu teclar Enter, ó, ele puxou a data e a hora. E à medida que eu for alterando o conteúdo da planilha, sempre que eu abrir, sempre que eu mandar imprimir, a data e a hora vão estar atualizadas. Beleza? Pessoal, existe um atalho para a data. O atalho para a data é Ctrl ponto e vírgula. Se você pressionar Ctrl ponto e vírgula, você insere a data. Agora, se você pressionar Ctrl Shift ponto e vírgula, na verdade você está pegando Ctrl dois pontos, né? Porque o dois pontos ele está em cima do ponto e vírgula. Então, o Ctrl dois pontos ou o Ctrl Shift ponto e vírgula é que podem ter a mesma interpretação, percebe? Olha para a tua tecla de ponto e vírgula. Eu posso falar Ctrl Shift ponto e vírgula, que eu estou pegando quem? Com dois pontos. Né? Ou ainda Ctrl Shift dois pontos, tranquilo. E aí, eu tenho o quê? O atalho para hora. Então, existe um atalho para data e existe um atalho para hora. Sendo que, nesse caso,
as informações são estáticas. Como assim? Aqui, a data é estática. E a hora também. Diferentemente das funções que vão trazer sempre a data e hora atuais. Ou seja, vão trabalhar de forma dinâmica. Beleza? Legal. Vamos para o nosso material, vamos para a nossa primeira questão? Bora. Toda aula teórica, pelo menos da minha disciplina, vai ter questões. Há quem assista a aula e questione. A aula do Renato é uma aula de exercícios. Não. Essa aula é uma aula teórica, onde eu separei um grupo de questões acerca do tema que eu quero ensinar. Na minha didática, essa é a melhor metodologia de aprender. Você tem que ver como cai na prova. Somos adultos. O adulto, ele aprende com a dúvida. A questão provoca isso. É uma técnica andragógica. É para ensinar a adultos. Então, vejamos. Pode-se afirmar que a função do Excel, versão português denominada hoje, pertence a qual categoria? Bom, quando a gente separa as aulas de funções por categorias, a gente tem um propósito para isso também. Lá na guia Fórmulas, observem comigo, o Excel tem biblioteca de funções. São mais de 400 funções e essas funções são divididas por categorias. A gente tem funções estatísticas, de engenharia, funções de informações. São muitas funções. Pesquisa e referência, matemática e trigonométrica. Quando eu clico em inserir função, eu posso escolher uma dessas categorias. Então, a meta é que o candidato ele aprenda as principais funções e saiba corresponder à função, à categoria. Logo, todas essas funções que serão trabalhadas são da categoria de data e hora. Hoje, agora, data, dia, mês, ano, dias, são todas da categoria data e hora. O que seria uma função estatística? Vocês aprenderam função média, função mínimo, máximo, as funções de contagem, conte num, conte valores, conte C, as estatísticas são talvez as que mais caiam. O que seriam funções de texto? Concatenar, maiúscula, minúscula, primaiúscula, esquerda, direita. São exemplos de funções da categoria de texto. E assim, é importante não só aprender a função, mas começar a vincular ela àquele grupo, àquela categoria. Gabarito da questão. Letra A função hoje pertence à data e hora. No programa Excel 2016, muito utilizado para a construção de planilhas, existe uma função que atualiza a data assim que o usuário abre a planilha configurada. Essa função corresponde a qual comando? E aí? É a função hoje, sem nada dentro dos parênteses. Gabaritozinho letra, B de bravo. Na letra A, o erro está no asterisco. Na letra C, não existe data atual. E a letra E, a gente vai aprender. Olha comigo. Quando eu digito aqui, igual data, ele mostra para mim a relação de funções que começam com DA, com data. Existe data, data valor, data M.
Legal. Se eu observar a categoria em si, tem muitas funções. A gente não tem a intenção de conhecer todas. A gente só vai estudar as mais importantes. Por isso as questões. As questões mostram para a gente as funções que caem. Então, vejam. Data atual está fora. E a letra E? Existe uma função chamada dia. Assim como existe a função chamada mês e a função chamada ano. Vamos aprender? Vamos. Coloquei na célula 1 a data de hoje. Se eu coloco numa outra célula igual a dia, abre parênteses, A1. Qual o dia de A1? 17. Se eu colocar mês de A1, ele vai me retornar o quê? Se dia de A1 retornou 17, mês de A1 vai retornar 8. Ano de A1, toda fórmula começa com igual. Ano de A1 vai me retornar o quê? 2023. Então, perceba, o dia de A1, o mês de A1 e o ano de A1. Dia retorna o dia de uma data, mês retorna o mês de uma data e ano retorna o ano de uma data. Se eu coloco dentro da função dia a função hoje, sempre que eu tenho uma função dentro de outra função, a gente pode chamar as funções de funções aninhadas, né? Uma função dentro da outra. Ele vai retornar o quê? Ele vai retornar apenas o dia da data atual. Então, se eu colocar igual a dia de hoje, abre e fecha parênteses, como eu tenho duas funções, eu tenho dois pares de parênteses. Hoje é dia 17, o dia de hoje, 17. A diferença de colocar a função hoje dentro do dia é que sempre que a gente abrir a planilha, o dia vai estar atualizado. Ok? Legal. Gabarito da questão, letra B. Vamos para a próxima. No Excel 2013, o web designer selecionou a célula B2 e executou um atalho de teclado para inserir a data do dia. Qual o atalho de teclado para inserir a data? Ctrl, ponto e vírgula. Isso vai documentar o que já foi dito. Ctrl, ponto e vírgula, insere a data e o Ctrl, dois pontos, insere a hora. Ok? Gabarito, letra B de bravo. E as outras alternativas? Não tem relevância. Tá bom. Selecione a função do Excel, versão português do Office, independe da versão, que retorne a data e a hora atuais, formatadas como data e hora. Se retorna a data e hora atuais, é a função agora. Lembrem que a função hoje retorna somente a data e a função agora retorna a data e a hora. Ok? Agora, uma questãozinha de certo ou errado do Conselho Regional de Medicina. Vamos ver. No Excel 2013, não importa a versão, as funções dia e hoje são equivalentes. Já está errado. Porque o dia retorna o dia de uma data especificada, de uma data informada. Enquanto hoje retorna o quê? A data atual. Então, logo no início, dia e hoje são equivalentes? A questão está errada.
Vamos ler a justificativa, pois retorna o mesmo conteúdo, a data atual do sistema. Assim, se um usuário inserir na célula 1 a fórmula dia e inserir na célula 2 a fórmula hoje, será exibido o mesmo conteúdo. Errada a questão. Inclusive, se ele inserir na fórmula dia, abre e fecha parênteses, o Excel vai dar um erro de sintaxe. Por quê? A função dia exige um argumento, que é a data. Olha lá. Encontramos um problema nessa fórmula. Seria possível que a data fosse passada diretamente dentro desse parênteses. Por exemplo, 23/06/1977. Aí ele retornou 23. Percebam que nessa sintaxe eu coloquei a data entre aspas. Beleza? Então, o dia, ele entende o formato que está sendo utilizado nas configurações regionais do Excel, dia, mês e ano, e aí ele retorna o dia da data. Legal. Então, a questão do CRM está errada. Agora, supondo que a data corrente seja 10 de junho de 2001 e que se coloque a expressão igual a hoje mais 10. Vamos trabalhar isso no Excel. Lembrando, quando eu coloco a função hoje, ele retorna a data de hoje. É engraçado, quando a aula é presencial, tem sempre um aluno que pergunta, professor, pois não, tem função amanhã? Não tem função amanhã. Se tu quiser saber a data de amanhã, que é o dia seguinte, tu tem que colocar o quê? Hoje mais 1. Hoje, abre e fecha parênteses, mais 1. Né? Se hoje é a data atual, mais 1 é amanhã. Professor, e a data de ontem? Ô, meu filho, aí tu começa a pensar. Vai ser hoje menos 1. Entendi. Então, sempre você vai poder manipular dias adicionando ou removendo inteiros. Se eu quero daqui a uma semana, eu vou colocar hoje mais 7. Aí eu vou ter a data de hoje daqui a uma semana. 17 mais 7, 24. Então, se cai uma questão na prova, colocando, supondo que a data corrente seja 10 de junho de 2001 e que se coloque a expressão hoje mais 10, obtém-se como resultado o quê? 10 mais 10 é igual a dia 20. Por isso a questão está errada. 10 de junho de 2001 mais 10 vai ser dia 20 de junho de 2001. Beleza? Assim como hoje é dia 17. Hoje é dia 17. Se eu colocar hoje mais 10, eu vou ter o dia 27. Entendi. Por isso, o gabarito aí da Federal da Bahia está errado. Legal. Agora a gente traz uma questão do TJ São Paulo de 2023. Olha que questão interessante e ao mesmo tempo fácil. Considere a seguinte planilha criada no Excel 365, que é o mais moderno, em sua configuração original com as células A1 e B1 formatadas como data. Ao inserir na célula A2 a fórmula dia de B1 menos dia de A1, o resultado será? Aqui a gente tem datas de meses diferentes. 20 de março, 20 de abril. Mas quando ele usa a função dia, ele vai pegar apenas o dia da data. Então, o dia de B1 é 20. Vai ficar 20. Menos o dia de A1, que também é o quê? 20. Então, 20 menos 20. Resultado, 0. Gabarito letra D. Legal. Reproduz? Claro. 20 de março,
20 de abril. Se eu colocar 20 de abril, 23. Tá. Vou copiar a formatação só para ficar igual. Se eu colocar aqui o dia 1 é dia 20. Se eu colocar o dia de B1 é dia 20. Então, se eu coloco o dia de A1 menos o dia de B1, vai ser o quê? 20 menos 20. Maravilha. Esse foi um ponto da prova do TJ São Paulo. Vamos para a próxima. Considere a seguinte planilha criada no Excel 2016 e sua configuração original. Assinale a alternativa com a fórmula a se adicionar na célula B1 para somar 2 dias ao conteúdo da célula 1 e mostrar assim, 20 de fevereiro de 2023. Então, ele quer somar 2 dias o conteúdo da célula 1. O que ele pode fazer? Se ele vai mostrar dia 20, eu vou deduzir que a data atual é dia 18. Essa é uma dedução. É lógico que a resposta é letra E, gente. Se ele quer somar 2 dias, é só ele pegar a célula 1 e colocar mais 2. Agora, o que a letra A vai retornar? Caramba! A letra A vai ser A1, que é 18 de fevereiro de 2023. Mais o dia de A1 mais 2. Eu vou ensinar isso já para adiantar, né? Ainda que não tenha nada a ver com a resposta. Mas eu já vou provocando vocês a entenderem. A data base do Excel é 1º de janeiro de 1900. Como é que é? Se eu pegar o número 1 e formatar o número 1 como data, Ctrl 1 para formatar a célula, data. Eu tenho 1º de janeiro de 1900. Se eu colocar aqui o número 100 e formatar como data, qual vai ser o número que vai aparecer? Aí você tem que pensar. O número 1 é 1º de janeiro de 1900. Como janeiro tem 31 dias, 1º de fevereiro de 1900 vai ser o número 32. Não é isso? E assim, dia 28 de fevereiro, eu vou ter 31 mais 28. Eu não sei se 1900 é um ano bissexto, eu não sou um calendário para saber. Mas eu preciso que você perceba que o número 100 estará no início de abril. Início de abril de 1900. Vê se você entende o meu raciocínio. Vai piorar. O número 100, ó, quando eu formatar ele como data, é dia 9 de abril de 1900. Se eu quiser saber a data de hoje tem mais de 45 mil dias desde 1º de janeiro de 1900. 45.155. Ninguém é maluco de decorar o dia correspondente à data de hoje. Cai na prova? Dessa forma, não. Mas você tem que entender que o Excel ele trabalha com um calendário onde cada dia corresponde a um inteiro. E a data base é 1º de janeiro de 1900. Então, se eu pegar um número 1000 e converter para a data, eu tenho que raciocinar que cada ano tem em torno de 360 dias. Então, o número 1000 vai ser alguma data no início de
1000 vai ser alguma data no início de quê? 1900, 1901, 1902, 1903. É o básico que você precisa entender. O número 1000, formatado como data, 1902. Né? São 1000 dias a partir de 1º de janeiro de 1900. Legal. Então, quando ele coloca aqui A1 mais o dia de A1 mais 2, ele está pegando A1 e está somando com 18 mais 2, mais 20. E aí ele pode exibir esse resultado como uma data ou ele pode exibir esse resultado como um número inteiro. Tá indo. Bom, se a data atual é dia 18 de fevereiro, vou voltar aqui. O dia de A1 é 18, mais 2, 20. Aí eu teria que pensar o quê? 20 dias a partir dessa data. Tá fora. Vou voltar para o enunciado, só para a gente não se perder. Considere a seguinte planilha criada no Excel. Assinale a alternativa com a fórmula ao se adicionar na célula B1 2 dias o conteúdo da célula 1 e mostrar dia 20 de fevereiro. Então, a resposta é o quê? Letra E. Se eu pegar o dia de A1 mais 2, o dia de A1 é 18, mais 2, 20. Aí vai mostrar só 20, não vai mostrar a data. Entendi. Se eu pegar A1, que é dia 18, mais o dia de A1, ele vai somar também 18 dias. Então, as alternativas A, B, C e D estão fora. Gabarito letra E. Professor, por que o senhor quis explicar aquele papo do número que corresponde à data? A próxima questão vai provocar. A figura a seguir mostra uma parte da tela de uma planilha do Excel. A célula A1 está formatada como data. Na célula A3, digitou-se a fórmula 1 mais o dia de A1, mais o mês de A1, mais o ano de A1. A célula A1 é igual a 1º de maio de 2010. A fórmula é igual a 1 mais o dia de A1. Quem é o dia de A1? 01. Mais o mês de A1, 05. Mais o ano de A1, 2010. Então, essa fórmula vai me fazer uma conta, 2010, 2015, 2016, 2017. A resposta vai ser 2017. Desde que a célula esteja formatada como geral. Porque se eu formatar essa célula como data, ele vai mostrar um número equivalente. O número da data equivalente é o quê? 2017 dias a partir de 1º de janeiro de 1900. Que deve ser alguma coisa em torno de 1905. E não 2010 ou 2011. Não entendi. Vamos lá. Vou reproduzir na íntegra a questão. 1º de maio de 2010. 1º de maio de 2010. A fórmula é 1 mais dia de A1 mais mês de A1 mais ano de A1. Resposta. 1905 foi a resposta que ele me deu. O que é 1905? É a data formatada como data. Né? Vai ser 9 de julho de 1905. Corresponde o quê? A 2017 dias desde 1º de janeiro de 1900. Só que a gente não é um calendário. Então, se eu formatar isso como número,
ele mostra o quê? 2017. Que é 1 mais o dia 1, mais o mês dia 1, mais o ano dia 1. 2010 mais 5, mais 1, mais 1. 2017. Então, essa é uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Assinale a alternativa correta. Se a célula A3 estiver formatada como geral, que é o número, o resultado será 2017. Por isso que o gabarito é letra C. E se tivesse formatado como data? Se tivesse formatado como data, ele ia mostrar 9 de julho de 1905. 9 de julho de 1905. E aí, eu não sou um calendário para calcular isso na hora da prova. Mas eu tenho que perceber, eu tenho que ter uma noção de que as datas atuais, elas têm dezenas de milhares de dias. Como assim? Vou repetir. Se eu pegar a data de hoje, e converter essa data para número, eu tenho 45.155. Gente, eu nasci em 77. Em 77, já havia dezenas de dias. Se eu colocar como número, 28.299. E 99.999. 99.999. 2.173. Todo mundo já morreu até lá. O que eu estou querendo colocar, então, é que qualquer data da nossa vida vai ter 5 dígitos. Vai ter o quê? Vai estar na ordem de dezenas de milhares. Isso tudo vai ser importante para as próximas questões. Professor, está difícil de acompanhar. Imagino. A vantagem do vídeo é que você pode voltar, assistir de novo. Vai dar certo. Gabarito, então, da questão da Codesp, letra C. Vamos para a próxima. Olha aí. Nas questões que avaliam o conhecimento de noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão configurados em português, que o mouse está configurado para pessoas destras. E aí ele traz um texto padrão aí de introdução. Mas a pergunta mesmo vem no segundo período. Considere também que não há restrições de proteção de funcionamento de uso em relação aos programas. Qual a menor data reconhecida pelo Excel? Qual a menor data reconhecida pelo Excel? Para que tu tem que saber isso? Para a prova. Eu estou mostrando que é 1º de janeiro de 1900. A data número 1 no Excel é 1º de janeiro de 1900. Beleza? Então, no Excel, a data 1 é 1º de janeiro de 1900. E no Calc? O Excel e o Calc são programas equivalentes. O Calc é um software livre, pode ser obtido gratuitamente. A título de comentário, de acréscimo, se eu realizar o mesmo procedimento no Calc, é 31 de dezembro de 1899. Então, no Excel,
O número 1 corresponde a 1º de janeiro de 1900. No Calc, o número 1 corresponde a 31 de dezembro de 1899. Beleza? Legal. Vamos voltar para a questão. Gabarito letra B. Vamos para a próxima. Professor! Pois não. Deveria ser em 1500, quando descobriu o Brasil. Ô, meu filho, o Excel é feito para o mundo. E, na boa, ninguém tem um histórico tão antigo. Então, o calendário do Excel, ele pega só a partir de 1º de janeiro de 1900. Tá bom. E essa do cálculo, o senhor acha que cai? Depende do teu edital. Por descargo de consciência, eu mostrei. Tá bom. Agora, a gente vai ver uma função que apareceu em algumas alternativas erradas e eu ignorei. Esse é o momento de trabalhar a função data. A função data, ela vai ter 3 argumentos, sendo que, necessariamente, o primeiro argumento é o ano. Como assim? Função data, por definição, olha aí, igual a data. Retorna o número que representa a data no código data e hora do Excel. Quando eu abrir o parênteses, ó, ano, mês e dia, é a sintaxe dela. Ano, mês e dia. Ano, mês e dia. Então, eu posso ter, por exemplo, um cadastro. Aí eu tenho aqui dia de nascimento, mês de nascimento, ano de nascimento. E aqui eu quero a data. Dia de nascimento, 23. Mês de nascimento, 06. Ano de nascimento, 1977. E a data? Data vai ser ano, mês e dia. Aí ele junta as informações no formato correto para mim. Percebam que eu escrevo a sintaxe da função, ela não muda. Em qualquer Excel, ela vai cobrar ano, mês e dia, mas vai exibir de acordo com as configurações regionais do Windows. E aí no Windows é que está configurado para mostrar dia, mês e ano. Legal. Então ele mostrou corretamente. O que você tinha que saber aqui da função data? Primeiro que ela tem que ter os 3 argumentos, mas não pode estar separado por barra. Tem que estar separado por ponto e vírgula. E que o ano vem na frente. Aí o candidato tinha que saber a sintaxe. Se o ano vem na frente, o gabarito é o quê? Letra C. Uma questão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Deseja-se obter na célula D2 a data completa no formato dia, mês e ano. Ele ainda induz ao erro quando ele coloca esse formato, né? Os dados do dia estão distribuídos nas células A2, B2 e C2. Qual função deve ser digitada na célula D2? Aí a gente tem como gabarito a letra C de Charlie. Existe a função data e existe a função data-valor. A função data-valor não é frequente em provas e tem uma teoria diferente. Ela converte uma data com formato de texto em um número que representa a data no código data-hora. Ok? Por exemplo, 23/06/1977.
corresponde a 28.299 dias. Então, a função data-valor é justamente a função que vai mostrar a quantidade de dias de uma data a partir da data base. A partir da data base, que é 1º de janeiro de 1900. Tamanha a relevância dessa informação. Se eu pegar, por exemplo, igual a data, valor de hoje, ele vai me dar algum número próximo de 45.000, 45.155, né? Alguma coisa desse tipo. Tem um parênteses a mais aqui. Mas tem que ser texto. Tem que ser texto. Aí eu teria que ter a data em algum lugar. E fazer referência a essa data, e ela tinha que estar configurada como o quê? Como texto. Ou seja, data.valor. A hipótese que eu tenho mesmo é colocando a data entre aspas, né? Vamos continuar. Bora! Todos conhecemos o poder do aplicativo Excel, o software mais usado no mundo. Com ele, podemos desenvolver cálculos dos mais simples aos mais complexos. Uma de suas valorosas características é trabalhar com datas e possui uma variedade de funções nessa categoria que nos auxilia nos cálculos com datas. Qual função de data devo digitar na célula 2 para obter o mesmo dia do mês posterior à data na célula 1? E aí? Essa é uma questão inteligente. Vê se você consegue me responder rapidamente. Fala comigo. Fala sozinho, mas fala comigo. Vamos embora. Ele quer... Olha a pergunta. Qual função de data devo digitar na célula 2 para obter o mesmo dia do mês posterior à data da célula 1? Considerando que a data na célula 1 é a data de hoje. Qual função de data devo digitar na célula 2 para obter o mesmo dia no mês posterior? Muita gente marcou a letra A. Correto? Muita gente marcou a letra A. Porque se eu colocar, por exemplo, vou pegar o dia de hoje. A gente está em que mês? A gente está em agosto. Não vai funcionar. Por quê? Porque agosto tem 31 dias. Então, se eu colocar hoje mais 30, vai ser dia 16. Para que a letra A fosse a resposta, como maio tem 31 dias, ele deveria colocar mais 31. Aí você tinha que se ligar, né, que há meses de 30 dias e há meses de 31 dias. Então, a letra A está fora. Qual a função da data devo digitar para obter o mesmo dia do mês posterior? E aqui seria o quê? O mesmo dia... Aqui seria o mesmo dia do mês posterior à data atual. Correto? Agora, vamos ver a letra C. A letra C vai retornar o dia 1, que é 3. Mais 1 vai retornar 4. Então, a letra C vai pegar 4. A letra D vai pegar o mês 1 mais 1. O mês 1 é 5. Mais 1 vai retornar 6. Caramba!
A letra E vai pegar. A letra E vai me dar um erro de sintaxe. Por quê? Porque aqui eu não tenho. A letra E não vai funcionar corretamente. Não? Não. Né? Aqui, a função dia, ela admite um argumento, que é a data. Então, na letra E eu tenho um erro de sintaxe. Qual o gabarito dessa questão? É a letra B de bravo. Por que é a letra B, gente? Como é que funciona a função data? Você informa o ano, o mês e o dia. Então, no ano, ele pegou o ano dia 1, 2018. É como se eu tivesse colocado data, abre parênteses, 2018. Ponto e vírgula. O mês dia 1 mais 1. O mês dia 1 é 5. Esse mais 1 adicionou um mês. Aí ficou 6. E o dia 1? É o mesmo dia 3. Então, gabarito aqui, letra B de bravo. Questão difícil essa do Crefito, né? Particularmente, assim, talvez a questão mais intuitiva, a alternativa mais intuitiva fosse a letra A. A letra A é uma fórmula digitada normalmente para eu vou passar um cheque pré-datado. Isso não tem mais, né? Mas a conta vence no mês que vem. Então vou pegar a data mais 30. Se eu considerar a data de hoje, hoje mais 30. A letra A é uma sintaxe que faz algum sentido. Mas a questão também não traz no enunciado que é para pegar o dia do mês que vem em relação à data atual. Ele fala o dia do mês que vem em relação à célula A1. Então ele pega, repetindo a letra B, ó, função data tem 3 argumentos. Quais são os 3 argumentos? O ano, o mês e o dia. Se aqui é dia 3 de maio, ele tem que exibir 3 de junho. E aí o que ele fez? Ele pegou o ano dia 1, 2018, pegou o mês dia 1 e acrescentou 1. Quando ele acrescentou 1, ficou junho. E pegou o mesmo dia 1, que é 3. Ok? Por isso o gabarito, então, ficou o quê? Letra B de bravo. Agora, vamos para Hiperon. Vamos ver aí. Na célula B4 de uma planilha do Excel 2013 em português, foi inserido um valor do tipo data igual a 10 de agosto de 2016. Então, em B4, a gente tem 10 de agosto de 2016. Olha o que ele fez. Ele colocou a função data. A função data tem 3 argumentos. Quais são? O ano, o mês e o dia. Aí ele pegou o ano de B4, 2016. Pegou o mês de B4 mais 1. Parece muito com o anterior. O mês de B4 mais 1 é 9. Né? Por quê? 0,8 mais 1, 9. E o dia de B4? O dia de B4 é dia 10. Essa questão é basicamente o contrário da anterior. O resultado da execução dessa fórmula fornece o quê? O mesmo dia do mês que vem. Né? Porque ele somou mais 1 no mês. Então, é o mesmo dia do mês seguinte do ano de 1900? Não. O dia imediatamente anterior? Não. Gente, o dia imediatamente anterior seria só pegar B4 menos 1. É a data exatamente 30 dias posterior a essa data. É o mesmo dia do mês seguinte. A C e a D estão falando a mesma coisa, gente? Aí eu estou perguntando a vocês. É o dia imediatamente posterior a essa data? Não. O dia posterior à data seria B4 mais 1. Qual a diferença entre a C e a D? Nem todo mês tem 30 dias. Né? Se eu pegar o mês de fevereiro, tem 28 dias. Então, se eu pegar 5 de fevereiro e somar 30, vai ser 7 de março, não vai ser 5 de março. Se eu pegar um mês de 31, trabalhar com 30 não vai funcionar.
Então, o gabarito aqui é o quê, gente? Letra D. É o mesmo dia do mês seguinte a essa data. Gabarito letra D. E o que é interessante? Essa sintaxe explica a questão do crefito. E uma coisa que chama atenção, são concursos diferentes, são bancas diferentes. Daí a relevância de trabalhar com o quê? Com questões. Em concurso público, mais vale um balde de questões do que um oceano de conhecimento. Imaginem, é muito difícil cair uma questão de prova que seja inédita. Eu falo pela minha experiência. Trabalho com concurso público desde 1996. Corrijo as provas que acontecem todo final de semana no canal do YouTube do próprio Estratégia. De tanto fazer questão, é quase que impossível ver uma questão inédita, que nunca foi cobrada. É muito difícil. Estudar implica resolver questões. Se você quer passar num concurso público, você tem que trabalhar questões. E se você já tem uma banca definida, já tem um edital, cai dentro das questões da banca. Se você quer aprender, trabalhe as questões por assunto, como a gente está fazendo. Legal. Vamos para a prova. Vamos para a Câmara de Planaltina. Entre as funções de data existentes no Excel, qual deve ser utilizada para retornar o número de dias entre duas datas informadas? E aí? O número de dias entre duas datas informadas. Bom, a maneira mais clássica de fazer isso é colocar as duas datas, né? Imaginem, eu estou pegando aqui a data atual, estou pegando a data que eu nasci. Se eu quiser calcular o número de dias, eu posso fazer uma operação matemática simples de subtração. Eu posso pegar a data maior e subtrair da data menor. Né? Aí eu vou ter essa diferença de dias. Lembrem que essa diferença de dias, ela é oriunda de uma subtração. Como assim? Se eu pegar essas duas datas, deixa eu aumentar a largura aqui, e formatar elas como número, a data de hoje é 45.155, a data que eu nasci é 28.299. Quando eu realizo essa subtração, eu tenho essa diferença, 16.856. Ok? Como o Excel entende cada dia com um inteiro, eu tenho esse número de dias entre as duas datas. Agora, se eu quiser, eu posso usar a função dias. Mas cuidado, existe a função dia e existe a função dias. Se eu colocar dia no singular e colocar duas datas, ele vai me dar um erro de sintaxe. Por quê? Por que ele vai me dar um erro de sintaxe? Porque dia no singular espera um único dia. O objetivo da função dia é retornar o dia de uma data. Então, se eu coloco 17 de agosto de 2023 e peço o dia 1, ele vai me retornar o dia 17. A gente já viu. Agora, se eu colocar dias no plural, eu vou especificar, ó, a data final, ponto e vírgula, a data inicial. E o que ele vai fazer? A subtração. Então, a função dias, ela vai me retornar a diferença de dias da data maior para a data menor. Existe a função dias e existe a função datadiff. Essa função datadiff, se você procurar essa função, vou clicar lá em fórmulas, inserir função, ó, e vou procurar uma função. Dentre todas, eu vou lá nas funções com D, né? Tá em ordem alfabética, data, data-valor, data-m. Não aparece a função datadiff. As versões atuais do Excel
não trazem essa função DataDiff, mas ela funciona e cai na prova. Então, se eu colocar aqui DataDiff, ele também vai calcular a diferença entre duas datas. Só que essa sintaxe implica 3 argumentos. E a ordem é um pouquinho diferente. Eu vou colocar primeiro a ordem da data inicial, depois a data final, e eu tenho que ter um terceiro argumento dizendo se eu quero a diferença em dias, meses ou anos. Então, se eu colocar aqui dias de, ele vai me dar o mesmo resultado. Se eu colocar data diff, aí aqui vai ser invertido. Ordem inicial, data final. Se eu colocar M, vai ser de meses. Aí eu tenho 553 meses de vida. E se eu colocar... E agora, como é que vai ser o ano? Raciocina aí. Bora. Data inicial, data final. Se eu colocar, entre aspas, Y, aí eu vou ter years. Eu vou ter o quê? Os anos. Então, esse D, M e Y vão representar o quê? Dias, meses e anos em inglês. Né? Eu tenho 46 anos. Estão entendendo? Bom, dessas funções, qual vai retornar o número de dias entre duas datas? A função dias. A função data retorna, escreve uma data para a gente, não é isso? Data M não. Agora é a data e hora atuais. Gabarito letra A. E aí, eu aproveito o embalo para lembrar que existe a função dias e existe a função DataDiff. Na função DataDiff, eu vou ter uma ordem invertida. Né? Aqui, na função dias, vai ser data final, ponto e vírgula, data inicial. E na função DataDiff vai ser DataDiff, data inicial, ponto e vírgula, data final. E você vai poder especificar o quê? Dia, mês ou ano. Ok? Legal. Como é que cai na prova? Vamos ver, ó. Questão do Cefet de Minas. Observe a figura. A função para calcular na célula C2 o número de dias pode ser a função dias ou pode ser a função DataDiff. Se ele quer o número de dias, não pode ser meses, nem pode ser anos, não pode estar escrito dia. A sintaxe é o quê? Letra C. Na letra A, ele faz a diferença. A letra A poderia ser a resposta se não tivesse DataDiff. Ele poderia colocar... Na verdade, ele teria que colocar aqui, na subtração, a maior B2 menos A2. Ele poderia fazer isso. Ou ele poderia colocar dias de B2, ponto e vírgula A2. Ou DataDiff de A2, ponto e vírgula B2, ponto e vírgula dias. Essas 3 fórmulas são equivalentes. Beleza? Vamos para a próxima. Um usuário do Excel versão em português necessita contar a quantidade de dias entre duas datas. Novamente, quantidade de dias entre duas datas não pode ser a função dia, não pode ter 2 pontos e não é para subtrair dentro da função, é para colocar o ponto e vírgula. Se eu tivesse, eu poderia fazer isso novamente de 3 formas. E aí eu estou sendo repetitivo para fixar. Eu tenho a opção de colocar simplesmente B2 menos B1 ou dias de B2, ponto e vírgula B1 ou DataDiff, abre parênteses, B1,
ponto e vírgula B2, ponto e vírgula D. Ok? São as 3 opções. Vamos para a próxima. Agora uma questão do TRT de 2023, elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Uma questão considerada difícil. Vamos ver. Em condições ideais e com as células adequadamente formatadas, para inserir a data de hoje na célula 2, a data de hoje eu vou usar a função hoje. A data e a hora de hoje na célula B2, aí eu vou usar a função agora. E somente a hora que consta em B2 na célula C2. O técnico deve usar correta e respectivamente as instruções. E aí? Olha qual foi o raciocínio. Eu acho que a questão era fácil porque as 2 primeiras opções eram tranquilas, né? A data de hoje é a função hoje. A data e a hora é a função agora. Mas e o final? O final é interessante, né? Porque eu coloquei aqui hoje. Aí eu vou botar aqui a função o quê? Agora. Vamos pegar uma planilha nova por causa da formatação. Peguei a função hoje. Ai, igual a hoje. Igual agora. Certo? Aqui eu tenho a hoje. Aqui eu tenho a agora. Vou colocar igual a 1. Igual a B1. Só que na linha de baixo, vamos ver se eu consigo formatar como número. Olha a diferença aqui, ó. Quando eu coloco 17 de agosto de 2023, eu espero que nessa altura da aula você já entenda o porquê quando eu formato essa data como número aparece 45.155. Por quê? É a quantidade de dias desde 1º de janeiro de 1900. Então, cada dia é um inteiro. Agora, essa hora aqui, ó, 9h47 da manhã, corresponde a pouco mais de 1/3 do dia. Por isso, ele está colocando essa fração aqui. Ó. Fração, essas casas decimais correspondem ao quê? À fração do dia. Eu tenho 9 horas de 24 horas. Então, esse vírgula 41 aqui está correspondendo o quê? Às horas. Quando ele pegou a função hoje, na verdade, ele pegou a função agora, né? Ele pegou B1 e subtraiu de A1. Aí ele achou somente o quê? O vírgula 41. Que formatado corretamente como hora, vai corresponder a 9h48. Então, a gente está vendo que cada número inteiro corresponde o quê? A um dia. E cada fração do dia é convertida em casas decimais. Tá indo. Vamos para a próxima questão. Essa questão da Codem é um desafio. Essa questão, ela chega a ser engraçada, pessoal. Engraçada no que tange às explicações que eu vi, aos comentários na internet. O pessoal se desespera com a questão. A grande maioria não entende. O examinador, ele não é amigo de vocês. Eu sou amigo de vocês. Vamos lá. Para responder essa questão, primeiro eu vou mostrar a função num.charact, que não é uma função da categoria de data e hora, né?
é uma função que vai contar a quantidade de caracteres. Vou colocar aqui Renato da Costa. Se eu peço para contar a quantidade de caracteres da célula 1, qual vai ser a resposta? Consegue me dizer? Bora. Pensa aí. Na célula 1 eu digitei Renato da Costa. Se na célula 3 eu peço o número de caracteres de A1, a resposta é quanto? E aí? Percebe que a resposta vai ser 15? Ou não conseguiu? Se você estiver pensando em 13, você esqueceu de contar os espaços. Renato tem 6. O espaço 7 com dá 9, com espaço 10, com Costa 15. Então, o objetivo da função é retornar o quê? A quantidade de caracteres. Se eu colocar aqui 3393, 1000. Se eu mando contar a quantidade de caracteres, num ponto caract C4, eu vou ter 9 caracteres. 3393, 4. O tracinho 5, com 1000, 9. Legal. O que o examinador fez aqui? Na célula 1, ele digitou 10 de março de 2020. E a exibição mostrou 10/mar. Então, se eu chegar aqui no Excel, vou criar uma planilha nova. Se eu colocar aqui 10/3, o Excel vai entender que é uma data e vai mostrar 10 de mar. Só que quando eu olhar lá em cima, na barra de fórmula ele está mostrando o quê? 10 de março de 2023. Então o examinador pegou isso, printou e colocou na questão da prova. Né? Foi o que ele fez. Tá. Aí ele usou a função caract de A1. Para quê? Para contar a quantidade de caracteres da célula 1. O que um ser humano normal vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ser humano normal vai ficar na dúvida entre 10 e 6. Como não tem 6, ele marca 10. E aí ele fica tristão. Por quê? Porque qualquer data viável na vida de um ser humaninho que esteja fazendo a prova tem 5 dígitos. Eu vou escrever isso no caderno? Eu acho. Qualquer data viável na vida de um ser humaninho que esteja fazendo a prova tem 5 dígitos. Eu não faço ideia do número exato equivalente a 10 de março de 2020. E nem quero saber. E tenho raiva de quem sabe. É por aí. Deve ser 43 mil, alguma coisa. Sei lá. Não é relevante para mim. Relevante para mim é entender que qualquer data, desde o dia que o mais velho vai fazer a prova, até a data que eu estiver vivo, né, enquanto eu estiver estudando para concurso, eu vou decorar que a data está em dezenas de milhares de dígitos e dezenas de milhares tem 5 dígitos. Por isso, gabarito é letra D. Não entendi. Ô, meu filho, quando eu pego lá 10 de março de 2020, 10 de março de 2020. Se eu pegar essa data e converter essa data para número, eu tenho 43.900. 43.900, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 dígitos.
5 dígitos, tem 5 caracteres. Eu tô a aula toda tentando dizer que toda a data é armazenada no Excel como um número inteiro, a partir de 1º de janeiro de 1900. Então, a data 1º de janeiro de 1900, ela corresponde ao número 1. Olha aí. Se eu pegar aqui, olha que papo de maluco, se eu pegar 1º de janeiro de 1900 e perguntar a quantidade de caracteres dessa data, a resposta vai ser 1. Aí tu vai falar, não é possível. Por isso tem professor que não consegue explicar. Por isso tem candidato que não consegue entender. Né? Como é que pode essa data ter apenas um caractere? É porque essa data corresponde ao número 1. E a data de hoje? A data de hoje corresponde a 45.155. Então, tem 5 dígitos. Olha aí. E se eu colocar Renato? Aí, meu filho, não tenha dúvida. Pô. Se o cara colocar Renato, tem 6 letras. Aí tu não vai viajar, né? Ah, lógico que Renato tem 6 letras. Mas essa data de 1º de janeiro de 1900, a gente decorou. Professor, e se o cara colocar 1911? Pô, meu filho, para de viajar. Ele vai colocar uma data atual. Ele vai colocar uma data próxima à data da prova. E aí, qualquer data que você olhe e seja uma data factível na tua vida, desde que tu nasceu até a data que tu acha que tu vai morrer, sempre vai ter 5. Professor, eu tô com muita dificuldade, eu não consegui entender. Ah, então, meu filho, nesse ponto da aula você decora. Qualquer questão que caia de novo, perguntando a quantidade de caracteres de uma data, tu vai marcar 5. Se a data for uma data atual, tu vai marcar 5 e não vai precisar pensar. Ok? Que questão maldosa! Não tenha dúvida, por isso a gente está estudando para concurso, a gente está se preparando, vendo as questões de provas anteriores. Essa é uma questão da banca VUNESP, ok? Mas várias bancas trabalham esse tema. Bom, vamos encerrar esse bloco, mas não fechou ainda não, hein? Na sequência, a gente vem com mais questões de data e hora, questões da FGV, questões complexas. Então, fica comigo. Vamos que vamos. Valeu!